Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje nós vamos falar dessa maravilhosa Bíblia aqui, que é lançamento da BV Books, a Bíblia Peshitta, tradução dos antigos manuscritos aramaicos, ok? Bom, para quem não conhece a BV Books, né, inclusive já a citei aqui no canal, quando eu fiz uma breve análise da King James Fiel. Eu tenho um grande carinho pela BV Books porque eles lançaram a King James Fiel e ela é a única tradução da versão autorizada King James aqui no Brasil, né? Então é uma versão fiel aos originais, é uma versão fiel tanto dos originais quanto da própria King James, certo? O que é a Bíblia Peshitta? Bom, como vocês podem ver, é a tradução tanto do Antigo quanto do Novo Testamento dos antigos manuscritos em aramaico, ok? Do Antigo e do Novo Testamento. Bom, talvez você tenha vindo aqui, né, querendo entrar naquela polêmica. Ah, será que o Novo Testamento foi escrito em grego, ou foi escrito em hebraico, ou foi escrito em aramaico? Bom, esse vídeo aqui, pessoal, a gente não vai entrar nessa polêmica, tá? Dado aos meus estudos de linguística, de idiomas bíblicos, né, de estudos em exegese, em hermenêutica, a conclusão que eu cheguei, que é a conclusão mais sensata que uma pessoa que estuda teologia pode chegar, é que é óbvio que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. Mas por que nós temos tantos manuscritos em aramaico, então, né? Bom, bem simples. A maioria dos discípulos ali no primeiro século eram judeus. E apesar do hebraico ser usado naquela época, se bem que havia perdido bastante o costume de se falar hebraico após o cativeiro babilônico, né? A língua franca ali em Israel, se a gente pode assim dizer, era o aramaico. Então, era necessário que, além dos originais gregos, né, para os gentios ou até para judeus nobres, né, porque os judeus nobres sabiam falar não só a língua materna, como falavam também grego, latim e outros idiomas, né, mas era necessário também traduzir para o aramaico, para as pessoas que viviam ali aquela vida cotidiana em Israel, os judeus que falavam diariamente o aramaico. Então, a essas pessoas era muito necessário traduzir, né, ou escrever manuscritos em aramaico, ok? E comprovadamente a gente sabe que existem manuscritos dos apóstolos, né, em aramaico, como existiam manuscritos ali da época do profeta Esdras para o aramaico também. Então, esses manuscritos são válidos, não são manuscritos errôneos, né? São manuscritos corretos. Então, decidiram fazer uma tradução desses manuscritos aramaicos para o Antigo e para o Novo Testamento, ok? Pessoal, qual que é o diferencial disso? Bom, através dos manuscritos aramaicos, a gente consegue atingir uma profundidade que muitas vezes no grego original a gente não consegue atingir, ok? Para ter entendimento do texto, para entender o que realmente o Senhor quis falar, né? O contexto geográfico, o contexto nacional ali do que o Senhor estava falando. Então é por isso que é muito interessante, muito legal você estudar, ler a Bíblia nos originais aramaicos, ok? Aqui então, essa capa bem bonita, ó, não liguem por amassado, é que essas capas, apesar de serem bonitas, elas não resistem muito, tá? Uma capa bem bonita aqui, ó, tem toda uma explicação. Essa explicaçãozinha a gente encontra na introdução da Bíblia, tá? É muito legal. Esse aqui é o logo da Peshitta. Você vê que interessante aqui, ó, alfabeto fenício e aqui do alfabeto siríaco, alfabeto aramaico, né? Muito legal mesmo. Bom, vamos abrir então, pessoal, conhecer um pouquinho mais dessa Bíblia, ok? Então, pessoal, eu escolhi essa capa aqui
porque eu achei muito interessante. Veja que legal. O que eles fizeram aqui? É como se eles imprimissem, né, um manuscrito aramaico, como a capa da Bíblia, né? E você vê que realmente é um manuscrito, não só pela forma como está escrito, né? Mas você vê aqui o desenho. É importante mencionar, não sei se todo mundo sabe, mas os escribas, quando eles copiavam, né? Ou transmitiam o texto bíblico, né? Quando chegava num dado momento, eles terminavam e ficava um espacinho em branco. E nesse espacinho em branco eles faziam alguns desenhos e etc. Então você vê que realmente é um manuscrito e eu achei isso muito bonito, cara. Eu gostei demais, demais, demais da arte dessa Bíblia. O conteúdo dela é maravilhoso e a arte dela também é sensacional, tá? Vocês podem ver aqui com referências. Então, gente, isso aqui é ótimo para líder, para pastor, para pregadores em geral. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Você que está sempre aí buscando uma Bíblia com referências, cara, isso aqui é sensacional para você, meu amigo. Além da profundidade do idioma aramaico, você ainda tem, né? Tudo ali relacionado, e versículo com versículo, o que significa o quê e etc. Muito show mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, vamos deixar a caixinha aqui um pouco de lado, certo? Bom, vocês podem ver aqui o material é muito bom, não é um material ruim, um material excelente. Aqui nós temos o prefácio, vocês podem baixar inclusive de graça, tá, pessoal? Esse prefácio aqui na internet, eu vou deixar o link para vocês no próprio site da BV Books, tá? Aqui, ó, manuscritos, né? Ali, ó, da Peshitta e etc. Então, olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Um parâmetro muito comum na teologia que a gente faz é medir se a letra, a diferença do tamanho dela para uma tampinha de caneta. Então, vocês podem ver aqui que, ó, não é algo assim absurdo, né? Não é uma letra pequena, não é uma letra minúscula e dá para você ler bem tranquilo aí, tá? Então não é nada, como por exemplo a Bíblia King James Fiel que eu peguei, mostrei naquele vídeo, ela era bem curta, né? Porque é uma Bíblia de bolso, uma Bíblia assim para o uso diário. Então eu não vi necessidade de pegar uma Bíblia muito grande. Outra coisa que você deve estar se perguntando, Calil, se é em aramaico, por que não estão aqui aquelas letras quadráticas, né, que a gente conhece no hebraico, né? Lembrando que o hebraico e o aramaico são línguas cognatas e compartilham do mesmo alfabeto. Pessoal, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. O primeiro alfabeto, assim, universal, que teve uma abrangência universal, foi o fenício, que é esse alfabetozinho aqui. E eu vou deixar aí para vocês, ao longo da explicação, alguns quadros, né, com o alfabeto que eu estou citando, ok? Ele é um alfabeto da família dos alfabetos semitas. Ele é um dos mais antigos, se não o mais antigo alfabeto oriental, tá? E ele era usado tanto para o aramaico, quanto para o hebraico, quanto para o caldeu e todos os dialetos possíveis ali na Mesopotâmia, ok? Com o passar dos anos, o que aconteceu? O aramaico ele desenvolveu o seu próprio alfabeto, que é aquele alfabeto que o hebraico também se utiliza, que a gente chama de alfabeto quadrático, tá? Eu vou colocar aí também, fiquem tranquilos, que esse é o alfabeto mais comum, que a gente está acostumado no hebraico principalmente, ok? Ok, perfeito. Mas conforme foi passando o tempo, o hebraico ele continuou com o alfabeto quadrático, né? O alfabeto quadrático do aramaico. Só que o aramaico em si, ele teve uma variação. Para economizar papel, para escrever um pouco mais rápido, eles inventaram o aramaico cursivo. É mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil com a letra de forma e a letra de mão, entende?
E o aramaico cursivo é esse aramaico aqui que vocês estão vendo. Ele parece, né, até árabe, né, mas ele é bem diferente do árabe, tá? Vou deixar aí também a tabela para vocês verem. As letras são até parecidas com o alfabeto quadrático, mas diferem algumas coisas, porque, como você pode perceber, as letras nesse tipo de escrita elas são interligadas, né? Elas não são separadas como o alfabeto hebraico, o alfabeto aramaico e até o alfabeto fenício, tá? Uma outra coisa também, pessoal, muitas pessoas falam, mas o aramaico é diferente do siríaco, né? E aí o que você está vendo é o escrito siríaco. Pessoal, não tem diferença, tá? O pessoal daquela parte da Síria, do Iraque e da Turquia, antigamente aquela região era chamada de Aram, ok? Inclusive um descendente de Sem, filho de Noé, ok? Quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente, ok? Os gregos chamavam o Aram, né, aquela terra Aram, de Sur. Daí veio até, né, o nome Síria, né? E por isso eles chamaram o arameu ou aramaico de siríaco, né? Porque era muito mais fácil a pronúncia para os gregos desta forma. Então, na realidade, o siríaco e o aramaico é o mesmo idioma, tá? O siríaco e o aramaico são o mesmo alfabeto, né? O que diferencia é que tem o cursivo e tem aquele que é o quadrático. Então não tem muita diferença, assim, tá? Bom, pessoal, vamos ler aqui. Eu gosto bastante de ler para vocês verem que a tradução é muito boa mesmo, né? Vamos ler aqui João 12:41, tá? Vamos ler João 12:41, mas começando aqui a partir do 37 para a gente pegar o contexto. A incredulidade dos judeus. Mas apesar de que realizara todos esses sinais diante deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Quem creu no nosso anúncio, Senhor meu? A quem se manifestou o braço de Yahweh? Por isso não podiam crer, porque também Isaías havia dito: seus olhos foram cegados e seu coração foi entenebrecido, para que não vessem com seus olhos e entendam em seu coração e se arrependam e eu os restaure. Estas coisas disse Isaías quando viu a sua glória e falou acerca dele. Quando a gente vai lá em Isaías 6, que é o capítulo que o apóstolo João está mencionando aqui, nós verificamos que, na realidade, essa é uma grandíssima comprovação da divindade de Jesus Cristo, certo? Da unidade dele com o Pai e com o Espírito Santo. Aqui em Isaías 6:8 diz assim: Então ouvi a voz de Yahweh que dizia: A quem enviarei? E quem irá? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele me disse: Vai, diga a este povo: de certo ouvireis, mas não entendereis. De certo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo se tornou duro. Ele ensurdeceu seus ouvidos e fechou seus olhos. Não seja que veja com seus olhos, e ouça com seus ouvidos, e entenda em seu coração, e se arrependa e lhe seja perdoado. Então você vê aqui a referência, que na realidade Isaías estava falando com quem? Estava falando com o próprio Deus. Talvez aí, só por esses pequenos versículos, vocês já conseguiram perceber a diferença da tradução e como ela é profunda, não é? Então é isso, pessoal. Tem muitas coisas boas, além das referências e da profundidade. Também tem o nome de Deus ali, escrito de forma original, né? Em vez de Senhor, está escrito Yahvé, Javé, né? Numa forma aí que não é nós não sabemos, né, a correta pronúncia do nome de Deus, mas eles colocam aí o tetragrama no lugar de Senhor, diferente das outras traduções, até porque isso era um costume mesmo dos manuscritos em aramaico, tá? Uma outra coisa que eu ia falar, pessoal, existe um pessoal aí criticando, falando mal da Bíblia, porque, por exemplo, em vez de traduzirem para Jesus, deveriam ter traduzido para Yeshua, né? Maria para Miriam, Moisés para Moshe.
Só que assim, pessoal, isso é uma inutilidade, é uma besteira, tá? Daquele pessoal que a gente chama de judaizante. Não tem o porquê disso. A gente tem aqui uma tradução, uma tradução feita em cima de manuscritos históricos, manuscritos riquíssimos, ok? Que são os manuscritos aramaicos. Então não tem necessidade de traduzir, né, de acordo com os prazeres de algumas pessoas, tá? Pessoal, quem gosta aí dos idiomas semíticos, dos idiomas da Bíblia também, dê uma pesquisada nessa Bíblia, compre ela, tá? Eu vou deixar o link na descrição, não só do manual lá, da introdução gratuita, mas também de compra dessa Bíblia. Aproveite, é ótimo para pregadores, tá? As referências ajudam demais e vocês vão amar essa Bíblia aqui. Tá? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau, pessoal!